deserto e os lugares secos se alegrarão disto, e o ermo exultará, e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá e também regurgitará de alegria e exultará. A glória do Líbano se lhe deu, a excelência do Carmelo estarão. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração: esforçai-vos, não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, porquanto águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. E a terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta em mananciais de águas. E nas habitações em que jaziam os chacais, haverá erva com canas e juncos. E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes. Até mesmo os loucos não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. E os resgatados do Senhor voltarão, e virão a Sião com júbilo, e a alegria eterna haverá sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Amém? Os irmãos podem tomar assento. As profecias bíblicas, elas têm algo que você tem que levar em conta, que elas não estão dentro da nossa contagem de tempo, conforme nós achamos. Deus traz uma profecia, e essa profecia pode se cumprir em um dia, em uma semana, em alguns anos, ou passar um tempo maior, 1000 anos, 2000 anos. A profecia de Deus, ela está fora do tempo. É difícil de compreender isso, porque você tem aqui Isaías, capítulo 35, é uma profecia que fala sobre o libertador, que fala sobre o Messias. É uma promessa do Messias, o Messias libertador. E você tem Isaías 53, que é uma palavra sobre o Messias também. Mas é o Messias sofredor. É o Messias que sofre. É o Messias que carrega a cruz. É o Messias que se entrega em sacrifício em favor do seu povo. E você olha para essa palavra do Messias sofredor e a tendência é não aceitá-la. A tendência é não abraçá-la. E você olha para essa profecia aqui, a profecia do capítulo 35, ou do capítulo 9 de Isaías, é uma profecia sobre o Messias vencedor, o Messias vitorioso, o Messias que não tem para ninguém, é o herói. E essa profecia aqui, o povo gosta, o povo abraça. E é uma profecia de Deus. Só que como não acontece no tempo que o povo acha que tem que acontecer, então o povo deixa de acreditar, deixa de crer. Quando se tenta juntar as duas profecias, existe uma dificuldade grande. Porque o povo judeu aceitar o Messias vencedor, eles aceitavam. Mas aceitar o Messias sofredor que morreu na cruz do Calvário, esse eles não aceitam. Mas o mesmo profeta que profetizou sobre o Messias vencedor é o mesmo que profetizou sobre o Messias sofredor. E nós temos que ter inteligência, mas isso só é possível através de uma revelação do Espírito Santo, para aceitar que na mesma pessoa se cumpre as duas profecias que parecem contrárias, que parecem que não se bate, parece que não foi a mesma pessoa que profetizou.
E quando você vai consultar os teólogos começam até devagar, até falar que o Isaías do capítulo 40 para frente não foi escrito pelo profeta Isaías, foi outra pessoa que colocou, que o livro terminou no capítulo 39, a partir do capítulo 40 foi outra pessoa que escreveu, mas nós não acreditamos assim, nós acreditamos que foi a mesma pessoa, que foi o mesmo Espírito, o Espírito de Deus, que levou alguém a registrar essas escrituras aqui, e isso se cumpre na mesma pessoa. E aqui agora nós estamos em um capítulo que fala sobre uma esperança. A esperança minha, a esperança tua, a esperança do povo de Deus. Então nessa noite eu quero falar sobre o título, A Esperança do Povo de Deus. Sim, para nós que acreditamos, para nós que cremos, nós acreditamos num Cristo que foi crucificado na cruz do Calvário por amor a nós, e que essas palavras de grandeza, essas palavras de glória, também recaem sobre esse Cristo crucificado. Esse Cristo que aos olhos do mundo não é nada, que aos olhos dos incrédulos, que os incrédulos se levantam contra ele, mas nós acreditamos nessa palavra aqui e agarramos essa palavra e sabemos e dizemos que nós temos um rei que é grande, um rei que morreu na cruz do Calvário por amor a nós, mas foi coroado de glória, recebeu glória do Pai e voltará para estabelecer essa glória na terra. Então nós cremos em um milênio, nós acreditamos que haverá um milênio e haverá um governo literal desse Cristo crucificado, mas que ressuscitou ao terceiro dia e que vai voltar para levar sua igreja para morar com ele na glória e vai também fazer com que essa igreja reine com ele durante 1000 anos aqui na terra. Nós cremos que nós recebemos um reino da mão dele e esse reino não tem fim, esse reino é eterno. Nós cremos que nós temos algo que não vai passar, tudo vai passar, esse mundo vai passar, essa terra vai passar, tudo que existe aqui nessa terra vai passar, mas o reino que nós recebemos, esse reino não vai passar, ele é para sempre, ele é eterno. Nós temos algo em nossa mão que é eterno, nós temos uma promessa eterna, e por essa promessa nós batalhamos, nós trabalhamos, nós cremos, nós sofremos, nós gememos, mas estamos caminhando adiante com essa promessa na mão. E essa promessa começa aqui no capítulo 35, dizendo assim: o deserto e os lugares secos se alegrarão disto. Aqui ele começa falando em alegria, falando que algo vai vir algo, vai acontecer algo, que você vai se alegrar, que esse povo vai ter alegria e alegria em abundância. Mas o que vai trazer alegria para o crente? O que vai trazer alegria para o povo de Deus, para o remanescente? O que vai trazer alegria? Dentro do contexto aqui, ele diz aqui, ó: o deserto e os lugares secos se alegrarão disso, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Está dizendo aqui, olha, os lugares secos vai ver, você vai enxergar. Nós vamos enxergar, o povo de Deus vai enxergar, o povo de Israel, junto com a igreja, que é tornado um povo só, vai ver isso e vai se alegrar. O que vai trazer alegria? Você sabe que para se haver justiça, para acontecer justiça, tem que haver um julgamento. Sem julgamento não tem justiça. Sem um julgamento chegar, não tem justiça. Então, presta atenção numa coisa que ele diz aqui, hein? Ele fala aqui sobre julgamento. Ele fala aqui, voltando no versículo 8 do capítulo 34, diz assim, ó: porque será o dia da vingança do Senhor, ano de retribuições pela luta de Sião. Sabe que aquele que acredita em Deus, aquele que acredita em Cristo, sofre perseguição desde o momento que decidiu pela fé. Desde o momento que se decidiu pela fé, que abriu o coração para receber a fé, a salvação em Cristo, ele passa a ser perseguido. O povo de Israel foi perseguido, a igreja é perseguida, nós somos perseguidos, e a perseguição não terminará enquanto não vir o julgamento. Tem um dia de julgamento. Quando Cristo esteve na terra, a primeira vez,
os discípulos não estavam totalmente errados quando chegaram para Cristo e falaram assim: olha, o povo samaritano não te recebeu aqui, o senhor quer que a gente peça fogo do céu, igual Elias pediu? O senhor quer que peça? Naquele momento, o que Jesus falou? Não, vocês não sabem de que espírito sois. Eu não vim condenar, eu vim salvar os homens. Só que isso tem um período. Jesus não estava contra a palavra dos profetas. Jesus é a favor das palavras dos profetas. Mas existe o momento certo, existe o tempo certo do julgamento de Deus. Naquele tempo lá, ainda não era o tempo do julgamento de Deus. E nem agora é. Esse julgamento de Deus é futuro. Nós estamos falando de escatologia, estudo de coisas futuras, coisas que vão acontecer no futuro. Olha, no futuro, no capítulo 34 aqui, Isaías profetiza que Deus ajunta as nações. Deus convoca todas as nações. E as nações são chamadas para enfrentar um julgamento. Um julgamento vindo da parte de Deus. E isso acontecerá na volta de Cristo. Cristo vem agora para salvar o seu povo, não do pecado mais. A salvação do pecado ele já fez na cruz do Calvário. Agora ele vem para executar vingança sobre todos aqueles que não acreditaram no Evangelho, não receberam o Evangelho e perseguiram os que acreditam no Evangelho. Ele vai vir para um grande julgamento. Ele vai vir para acerto de contas. Vocês já leram lá a parábola lá? Que Jesus contou que o rei partiu para uma terra distante, e as pessoas depois não quis que aquele rei dominasse sobre eles, mas quando o rei voltou, qual foi a ordem dele? Pegue todos aqueles meus inimigos lá e mate todos. Todos aqueles que não quiseram que eu reinasse sobre ele, mate todos eles. Assim vai ser o julgamento das gentes que não aceitaram o Evangelho, que não abraçaram o Evangelho. Cristo vai voltar para tomar vingança. Aqui diz aqui, versículo 8. Vamos repetir o versículo aqui. Porque será o dia da vingança do Senhor, ano de retribuições pela luta de Sião. Sião é o povo de Deus, Sião é a Jerusalém, que hoje é constituída por judeus salvos e gentios salvos, que sofre perseguição, mas vem o dia da vingança para dar retribuição a todos aqueles que perseguiram a igreja. E esse dia vai ser um dia de alegria para o salvo, mas dia de tristeza para os condenados. A alegria é para quem está do lado de Cristo, e tristeza para quem está contra Cristo. É alegria para mim, para você que acredita em Deus, que aceita o Evangelho, que abraça o Evangelho. Mas quem está do lado contrário é dia de tristeza. Por isso você vai lá no profeta, e o profeta diz assim, repreendendo o povo que só era religioso, não seguia as coisas de coração. Por que vocês esperam o dia do Senhor? Dizendo, vem o dia do Senhor, vem o dia do Senhor. Mas esse dia será um dia de trevas. Por que dia de trevas? Trevas para os que não acreditam. Dia de retribuição para os que não acreditam. Sabe o que vai acontecer aqui nesses dias aqui? Você continua lendo o capítulo 34 aqui. Ele fala assim, olha, haverá grande matança nos montes. Lá nos montes de Edom. Nos montes da cidade chamada Bosra. Que se fosse traduzir, significa aprisco de ovelha. Lá naquela cidade, onde o nome se chama aprisco de ovelha, mas ali vai ter uma grande matança, não das ovelhas de Cristo, mas, aí você começa a ler, touros e vários animais imundos, que todos representam os inimigos de Deus, os gentios, os exércitos contrários, as pessoas contrárias a Deus. E a matança é grande, a matança é enorme, que ele chega a falar assim, olha, os montes se derreterão com tanto sangue. Sabe o que é isso? Matança em série.
Uma grande matança em série. Aí você olha, mas Deus vai fazer tudo isso? Deus é justo em fazer tudo isso? Comece a examinar as Escrituras e comece a examinar quanto que a igreja foi perseguida. Então é justo. Deus é justo em tudo que faz. Você vai lá em Apocalipse, você vê um povo chorando, lamentando sobre Babilônia. Os perdidos estavam lamentando, os comerciantes lamentando, a grande cidade foi destruída. Mas os anjos no céu cantam em louvor a Deus. Os santos salvos em Cristo cantam em louvor a Deus. Os anciões cantam em louvor a Deus. Quem é salvo canta em louvor a Deus pela vingança que Deus está executando. Porque Deus é justo na vingança que Ele está fazendo. Engraçado, nós só vamos entender isso porque lá nós vamos estar totalmente transformados. Sabe por quê? Na nossa carne a gente vai achar que Deus está agindo muito severo. Que Deus está severo demais. Você começa a ler aqui Isaías 34, você encontra dizendo assim, olha, terra de Edom, os rios de vocês, os ribeiros de vocês, vai se transformar em piche. Aí você olha para isso e fala, mas será que o profeta está exagerando na linguagem? Será que ele está muito duro na linguagem? Ribeiros, toda cidade se mata a sede do rio, de lagoa, precisa de rio para matar a sede. Você vê aí que a dificuldade é grande por causa de falta d'água. Aí você olha e diz assim, o profeta está dizendo que o rio daquele povo vai se transformar em piche, mas piche não dá para beber. Mas aí o profeta aumenta o castigo. Ele diz assim, olha, os rios de vocês vai se tornar em labareda, em piche fervente, em piche com labareda. Aí o negócio fica pior. Sabe o que é isso? O juízo de Deus é grande, é severo e é abundante. É para todos. Se você ficasse só lá na matança, onde os montes se derretem com tanto sangue, você vai falar, você ia interpretar de maneira certa, dizendo assim, mas é só o exército que está morrendo. Porque lá se fala da matança de exércitos, o resto da população está viva. Mas aí você vai para os ribeiros estão se transformando em piche, não dá para beber, vai morrer de sede. E além disso, ainda vem fogo junto. Aí você olha assim e fala, mas o povo merece isso? Comece a ler Apocalipse. Vai lá e leia Apocalipse. Lá em Apocalipse, os anjos cantam dizendo assim, olha, o Senhor é justo, sabe por quê? Porque esse povo derramou o sangue dos seus santos. Vai lá na grande tribulação, todos que acreditam em Cristo pagam com a vida, derramam sangue. Vai lá no Velho Testamento, todos os profetas, a maioria morreu assassinado. Então vai chegar o tempo, vai chegar o momento que Deus vai cobrar o sangue de todos os justos. Vai cobrar a perseguição feita com cada ovelha, pequena ou grande. E é justo que Deus agora dê de beber sangue para esse povo. Diz lá em Apocalipse. Então a vingança de Deus vai vir, o juízo de Deus vai vir. Não se dá para executar justiça na terra se não houver um juízo. Tem que haver um juízo para se implementar a justiça. Para a justiça ser estabelecida, tem que haver um juízo. Sem o juízo, a justiça não é estabelecida. Jesus Cristo fez a obra de salvação na cruz do Calvário, agora Ele vai voltar novamente para executar o juízo. Ele começa a implantação do milênio executando o juízo. Depois do juízo é que Ele implanta o seu milênio na terra, o seu governo na terra. E agora aqui o profeta, ele pega emprestado uma linguagem da natureza para falar o lado belo, o lado bonito desse reino. Mas ele só é bonito para os salvos.
Ele só é bom para os salvos. Para os perdidos ele é dia de tristeza, mas para os salvos ele é dia de alegria. E agora vamos nos deter um pouco nisso, de falar sobre a alegria que nós vamos ter, uma alegria futura. E nós temos que abraçar isso, nós temos que agarrar isso e nos pegar a isso, porque isso nos ajuda a continuar com fé, acreditando na palavra que nós vamos receber essa recompensa. Que nós temos essa recompensa, que Deus já preparou para nós essa recompensa. E diz assim: o ermo exultará, o deserto e os lugares secos se alegrarão disso, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Versículo 2: abundantemente florescerá e também regurgitará de alegria. O que é regurgitar? Se alimentou tanto que agora está regurgitando. Tem animal que regurgita. Tem esse processo no seu metabolismo. Mas aqui para nós está dizendo: olha, vocês vão ter tanta alegria que não dá para consumir num dia só. Você tem que ficar regurgitando, você tem que ficar remoendo, você tem que ficar meditando, sentando e pensando: nossa, como Deus foi bom, nossa, como foi bom ter sofrido tanta afronta por esse Deus. Compensou sofrer afronta por Ele, compensou padecer por Ele. Agora estou sendo coroado com Ele. O apóstolo Paulo fala assim: olha, é justo diante de Deus sofrer por Ele e depois ser coroado por Ele. Nós que sofremos por Ele, vamos ser coroados por Ele por causa desse sofrimento. Por isso diz lá, olha, em Hebreus: um pouquinho só, mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Aguenta mais um pouquinho, aguenta mais um instante. Não larga a fé não. Tem hora que parece que tudo vai acabar, mas olhe para a promessa de Deus. Olha para as Escrituras, se agarre nas Escrituras. Nós temos que pegar e nos agarrar a uma promessa de Deus. Sabe qual que é o nosso problema? Muitas das vezes a gente se agarra em promessa de homem. Nós deixamos de buscar nas Escrituras e vamos buscar no homem. O homem é falho. O homem de repente entrega uma mensagem dele. De repente o profeta fala uma mensagem que Deus não mandou falar. Mas a palavra não, se agarre na palavra, se agarre na promessa de Deus. Olha, isso aqui é uma profecia. É uma profecia bíblica. Aqui você não precisa mais colocar a prova, já está provado. Olhe para essa profecia bíblica aqui e veja o que aconteceu já. E pega o que aconteceu e diga: o que não aconteceu vai acontecer, porque já tem coisa aqui que aconteceu. Tem coisa aqui que já se cumpriu. Pega as promessas de Deus, comece a estudar as profecias de Deus e veja que se cumpriu. E olhe para que não se cumpriu ainda e diga: vai se cumprir, porque uma já se cumpriu, a outra se cumprirá também. Então aqui nesse texto aqui, nós temos palavra de alegria. Diz assim: a glória do Líbano se lhe deu. O que ele está dizendo aqui? Olha, tem uma terra seca aí, tem um lugar seco aí, que vai ser dado para esse lugar seco a glória do Líbano. Você começa a pesquisar sobre o Líbano. O Líbano era um lugar de madeira de lei, de cedros, lugar bom, lugar bonito, lugar de natureza bela. E o profeta pega essa linguagem e traz. Olha para o povo de Deus. Olhe para mim e para você. E olhe para a história desse povo aqui que o profeta estava profetizando. Sabe para quem que ele estava falando? Para um grupo de exilados. Para um grupo que estava preso lá em Babilônia. E quando você ia separar esse grupo, o grupo dos que acreditavam era pequeno. Olhe para as suas lutas. Olhe para a tua dificuldade. Tem hora que você não se acha uma terra seca? O que você tem de belo que chama atenção? Você tem um carrão para chamar atenção? Você é rico, é poderoso para ter várias pessoas batendo nas suas costas com falsidade? Você não tem nada disso, né? Olhe para a igreja verdadeira. É uma igreja sofredora, igreja perseguida. Mas olhe para essa terra seca. Aqui está dizendo: a glória do Líbano se lhe deu. Vai vir a glória da natureza para ela. Ela vai ser bela, ela vai ser bonita, ela vai ser esplendorosa. Ela vai morar no céu com Cristo, ela vai morar no céu com Deus.
ela será ornamentada de coisas preciosas. De todas as coisas belas ela vai ser ornamentada. Aqui o profeta está usando exemplos da natureza, dizendo assim: a excelência do Carmelo e Saron, a glória do Líbano se lhe deu, a excelência do Carmelo e Saron. Carmelo é uma cadeia de montanhas, se torna algo belo. Todo mundo tira foto, né? Aquelas cadeias de montanha. Interessante, né? Montanha fala de coisa firme, coisa que não se abala. Os profetas, o salmista, usa os montes de Sião para representar que Deus é forte, que Deus é grande. Olha para esse povo que agora é fraco. Vai ser dado força para ele. Vai ser dado fortaleza para ele. Esse povo tem que muitas das vezes abaixar a cabeça, ficar com prejuízo, não é isso? Ser manso não é fácil, não. Parece que ser manso é ser bobo. Parece que ser manso é ser fraco, é ser frouxo. É ter a razão, mas não brigar pela razão. Tem toda a razão na mão. Pode ir lá e soltar os cachorros porque está com a razão. Mas olha bem, diz assim: olha, se eu fosse na justiça eu ganhava isso, mas eu vou levar o meu irmão na justiça? Não, não vou. Eu vou partir para a justiça? Não, não vou ficar com um prejuízo. Mas está sendo dito aqui para esse povo fraco: a excelência do Carmelo vai ser dada para ele. A excelência de Saron. Saron é cantado, né? É cantado em versos, que é algo bonito, algo lindo, né? A glória da rosa florescerá como a rosa. Glória de Saron. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Quem é que pode ver a glória de Deus se não morrer? Só tem um jeito: sendo glorificado depois da ressurreição. Antes disso, nós temos relampejos da glória de Deus. Quando nós encontramos lá dizendo, olha, 70 anciãos de Israel viram a Deus, aquilo ali é apenas uma sombra, é apenas um relampejo, é apenas um relâmpago rápido. Mas ver a glória mesmo, somente depois da glorificação, somente com o corpo glorificado, livre do pecado, livre da doença, livre de todo mal, aí nós vamos ver a glória de Deus. Mas, repetindo, essa glória é terror para os perdidos, mas é glória abençoada para os salvos. Versículo 3: confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Olha que ele está se dirigindo para um povo fraco, não está? É um povo que está com a mão fraca, não tem mais força. O joelho está tremendo. Tremendo do quê? De medo. Não vamos interpretar errado dentro do contexto, não vamos interpretar dentro do contexto. Se eu tirar do contexto aqui, eu vou falar que é as irmãs que já estão com o joelho calejado de tanto orar, que é os irmãos que sobem no monte para orar. Mas não tem, o contexto não é isso que diz, não, viu? O contexto, tanto histórico como escatológico, é o povo que está cercado de inimigos. Os inimigos literalmente cercados, todos armados, e o povo de Deus lá tudo tremendo, o joelho batendo um no outro de medo. Não tem força para enfrentar esse grande exército. Não tem força nas mãos e nem coragem, não consegue nem correr. Porque quem que vai correr com o joelho tremendo? E aqui vem a palavra agora de ânimo, de promessa. Confortai as mãos fracas. Diga o fraco, sou forte. Em Deus eu salto uma muralha. Em Deus eu venço um exército. Em Deus 1000 vão fugir, 10.000 vão fugir. 1000 cai à tua direita e 10.000 à tua direita e 1000 à tua esquerda. Mas você não vai ser atingido. Salmo 91. Em Deus nós vamos fazer proeza. Em Deus nós vamos ter vitória. O povo de Israel, literalmente, quando estiver cercado por todas as nações, vai estar tremendo, mas Deus vai ser o socorro deles. Quando você não tiver mais força, quando o joelho estiver tremendo, quando o medo tomar conta da tua vida, olhe para essa palavra, olhe para essa promessa e diga, sou forte. E diga, em Deus eu vou vencer, em Cristo eu venço.
Em Jesus eu venço. São milhares e milhares que estão contra mim. São muitos os que se levantam contra a minha alma, como diz lá o salmista no Salmo de número 3. Os meus inimigos se multiplicam, mas o Senhor é a minha defesa. O Senhor é o meu libertador. Diga aí, joelhos fracos, mãos fracas e joelhos trementes. O Senhor é maior. Eu tenho um Deus que é maior do que o mundo. Maior do que o que está no mundo. Vocês já leram lá aquela passagem lá de Eliseu e o moço? Cercados de carros e cavalos do inimigo. E o moço olha e fala: meu Senhor, estamos perdidos. E o profeta ora e pede: Senhor Deus, abra os olhos desse moço, para que ele veja que maior e mais numeroso são os que estão conosco do que aqueles que estão com o braço de carne. E Deus abriu os olhos do moço e ele viu carros e cavalos, anjos celestiais, lutando por um homem que era o profeta Eliseu. Lutando por um. Imagina lutando pela igreja inteira. Imagina brigando pela igreja inteira. Só que tem um detalhe. Quando se fala em escatologia, nessa luta aqui, não vai ter um monte de anjos lutando. Não vai ter um monte de carros e cavalos de fogo lutando. Vai ter um só lutando, que é o Messias, que é o Senhor Jesus Cristo, que está escrito lá no Isaías capítulo 63. Quem é esse que vem de Bosra? Quem que é esse que vem da terra de Edom? Glorioso em sua vestidura, que tem as suas vestes salpicadas de sangue. E quando aquele homem chega diante do profeta Isaías, ele fala para o profeta Isaías: eu pisei sozinho no lagar da ira de Deus. Vai lá em Apocalipse, ele luta sozinho. Ele tem um exército junto com ele, mas ele luta sozinho. Sabe o que o exército faz? Somente assiste. O exército somente glorifica. O exército de anjos somente glorifica. O exército de santos somente glorifica. Ele vence essa guerra sozinho. Porque ele diz lá: o meu braço me trouxe a vitória. O meu braço, o braço dele, o braço de Jesus trouxe a vitória. Bastou o braço dele para vencer a besta, vencer o falso profeta e vencer todos os exércitos das nações que estão reunidos contra o povo de Deus. Não precisa de mais ninguém. Ele vence sozinho. Ele é vencedor sozinho. E nós vamos estar de camarote e o nosso trabalho vai ser igual naquela guerra lá de Josafá. Nessa guerra vocês não têm que pelejar, apenas cantam. Colocou o povo para marchar lá e falou para eles: olha, não precisa tirar a espada do lugar, não precisa de fazer nada. Nessa guerra vocês vão somente cantar, somente louvar. É essa a parte da igreja e a parte dos anjos naquele dia. É um coral, é um imenso coral. É por isso que o apóstolo olha e fala: olha, era uma voz como uma voz de muitas águas, que diziam: grande, santo, louvado, engrandecido. Os reinos de Deus vieram a ser do nosso Deus e do seu Cordeiro, do seu Messias. E aí, o joelho para de tremer ou não para? Depois de ver a vitória, olha só, a tremura passa a ser louvor, passa a ser glorificação, passa a ser adoração. A lágrima é transformada em cântico. A lágrima é enxugada e vem o louvor, brota o louvor, nasce o louvor. Lá na hora da guerra, ninguém consegue tocar. O tecladista não toca, não tremendo, mas vai tocar de que jeito? A perna está tremendo. Tem hora que a gente não está assim? A gente quer louvar, mas não dá, rapaz, não tem jeito. Não tem jeito de cantar, a perna está tremendo, o medo tomou conta, mas tenha ânimo agora, se anima agora. Versículo 4, dizei aos turbados de coração: a mão está fraca, o joelho está tremendo e o coração está turbado. O cenário é terrível, né? Você sabe que os camaradas que mexem com ovelha dizem que o animal mais difícil de mexer é a ovelha. É o bicho mais medroso que tem.
Ó, diz que a ovelha é teimosa, é medrosa, é cabeçuda. Diz que a ovelha, o bicho é feio. O cara fala assim, olha, a maioria dos que não tem conhecimento da agropecuária acha bonito. E é bonito mesmo, olhar naquelas fotos, aqueles bichos branquinhos, é tão bonito. Mas ele fala, quem lida com esse bicho é que sabe. Quem lida é que sabe. Quem lida é que sabe. Diz que a ovelha, se o pastor não estiver lá no pé dela todo dia ela pisa no mesmo lugar e o casco dela afunda aquele lugar que não nasce mais nada. Então o pastor tem que mudar ela de lugar, tem que fazer tanto trabalho com ela porque o bicho é teimoso demais. Aí por isso que o profeta fala aqui, ó, dizei aos turbados de coração, estamos com medo, com a mão está fraca e o coração está turbado. O coração está desanimado de tudo. Mas disse, fala lá para eles lá, ó, esforçai-vos, não temais. Vai em frente, se esforça mais um pouco. Continua acreditando mais um pouco. Vai adiante. Levanta a cabeça e vai adiante. Lute pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas, na sua carta tão pequenininha. Lute pela fé que uma vez foi dada aos santos. Erga a cabeça e vá em frente. Diga aos turbados de coração, esforçai-vos, não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Ele vai vir. Tem 2000 anos? Tem 2000 anos. Pode levar 3000 anos? Pode levar. Pode levar 4000 anos? Pedro escreveu assim, olha, um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. É como eu disse no começo da mensagem, na introdução. A profecia está fora do tempo. E agora eu vou dizer, Deus está fora do tempo. O tempo foi criado para o homem, mas Deus está fora do tempo. Sabe qual é a maior dificuldade de estudar escatologia? É quando os estudiosos começam a colocar as coisas em ordem cronológica. Aí o camarada entra num caminho sem saída. Porque quando você coloca as coisas em ordem cronológica, o que aconteceu é fácil. Você vai na história e mesmo assim tem coisa que falta dados, porque perdeu lá nas guerras. O camarada não tem nas mãos a fonte para pesquisar mais. Mas o que tem é fácil, ele coloca em ordem cronológica. Mas o que não aconteceu ainda, quando vai colocar em ordem cronológica, o estudioso está falando assim para Deus, Deus, você tem que fazer do jeito que eu estou colocando aqui no meu estudo. Tudo o que eu acredito, do jeito que eu acredito, você tem que fazer. Aí só dá briga, só sai briga. Aí você tem uma escola que fala isso, você tem outra escola que fala aquilo. Quando eu estava pesquisando para pregar essa mensagem, eu falei, misericórdia, o camarada aqui está batendo no outro, o outro está batendo no outro, o outro está batendo no outro, o outro está apanhando. Sabe por quê? Porque está tentando colocar em ordem cronológica. E tem que deixar na ordem de Deus. Porque, Atos dos Apóstolos. Os apóstolos fizeram uma pergunta importante para Cristo lá. Ó Senhor, vai ser nesse dia que o Senhor voltar, que o Senhor vai restabelecer o reino de Israel? A resposta dele foi o seguinte, o que Deus estabeleceu pelo seu próprio poder, não compete a vós saber. O que Deus estabeleceu pelo seu próprio poder, tempo, não compete a vós saber. Deus pega essa palavra que cumpre um primeiro estágio, depois cumpre o segundo e depois cumpre o terceiro. Ele faz do jeito que ele quer, da maneira que ele quer. Ele estabelece a ordem cronológica dele do jeito dele e não do meu jeito e do seu jeito. Com a sabedoria que Deus nos dá, nós descobrimos muita coisa, mas não descobrimos 100% das coisas. E aí que entra a dificuldade. Então o tempo deixa na mão de Deus, coloca na mão de Deus e diga para os turbados de coração, Jesus virá. Sabe que eu já li não sei quantos livros de escatologia, e uma coisa que você tem que acreditar é a mensagem básica da escatologia. E qual que é a mensagem básica da escatologia? Jesus virá. Jesus vai voltar. E isso não precisa de explicação não, viu?
Isso precisa de fé, de acreditar, de crença. Aí depois entra a teologia para estar nos ensinando, para nos livrar das heresias, para não nos agarrarmos em heresias. Aí sim, mas sempre coisas comedidas, simples, e não deixando a simplicidade. E a primeira coisa que você tem que guardar, não se turbe o teu coração não, Jesus vai vir, viu? Jesus vai vir e vai dar a recompensa. Recompensa para quem foi contra ele, que é recompensa de juízo, e recompensa para quem acreditou, que é a coroação, a glorificação. Porque salvação nós já temos. Cuidado para não pregar que Jesus vai vir para me dar a salvação, para ver se eu mereço a salvação. Isso não. A salvação já foi executada na cruz do Calvário. Ele vai vir agora para a recompensa. Para nos dar recompensa. Mas não é salvação. Salvação nós já somos salvos. Nós já temos a salvação. E aí ele diz, versículo 5. Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. O versículo 5 e o versículo 6 são coisas que você pode fazer uso da história para dizer que já aconteceu. O ministério de Cristo não foi repleto de curas? E a igreja não é repleta de curas até hoje? Então você pode dizer que já aconteceu e está acontecendo, e enquanto a igreja estiver na terra, vai continuar acontecendo. Curas, libertações, salvação de pecadores, vai continuar acontecendo. Por quê? Porque isso daí é um sinal do reino de Deus presente no nosso meio. Aí nós falamos de reino presente e não reino futuro. O reino presente está no vosso meio. Por isso tem cura, por isso tem expulsão de demônios e por isso tem conversão de vidas. O reino presente de Deus. E a terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta em mananciais. Olha só. Você foi transformado em um tanque. O que está escrito a respeito do Espírito Santo que foi dado para nós? Vai entrar em nós e vai fazer em nós uma fonte que salta para a vida eterna. Nós já temos, nós éramos terra seca. Agora nós estamos regados pelo Espírito Santo. Nós temos aqui agora a glória do Messias dada para nós, que é o Espírito Santo. E versículo 8. E ali haverá um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes. Até mesmo os loucos não errarão. Esse versículo aqui fala do quê? De santidade, de santificação. O caminho santo. Quando você vai lá nos camaradas de estudo, estudantes de escatologia, eles fazem bastante coisa lá. Tem coisa que se torna invenções. E vai ter um caminho que vai ir de cidade tal até Jerusalém. Era muito comum na época que Isaías profetizou isso, ter caminhos de procissão. Como tem hoje, não tem caminhos de procissão para a idolatria aí? Naquele tempo tinha caminhos também, e o profeta pegou essa linguagem aqui, dizendo assim, olha, vai ter um caminho, vai existir um caminho. E esse caminho é um caminho santo, que só anda por ele quem é santo. Que caminho que é esse? Nós não precisamos estar criando muitas invenções disso aqui não. A interpretação é simples, o caminho é Jesus. O caminho é Cristo, só anda por ele quem é santo. Só anda por ele quem se santifica, quem primeiro foi santificado por ele. Primeiro tem que ser santificado por ele. Depois entrar nesse processo de santificação. Andar nesse processo de santificação. É igual diz aqui na ceia de manhã, né? O sangue de Cristo nos purificou. O pastor pregou aqui sobre a remissão. Nos perdoou de todo pecado. E essa santificação também nos liberta do poder do pecado. Romanos capítulo 6. E agora nós andamos em Cristo, porque Ele fez essa obra de santificação em nós, e agora nós estamos num processo de santificação, conforme está escrito lá em Apocalipse. Aquele que é justo, seja mais justo ainda. Aquele que é limpo, limpe-se mais. Vá se limpando mais.
E aqui ele diz, olha, nem os loucos errarão. Por que loucos? O que é loucos aqui? Você sabe que na linguagem lá do sábio, lá em Salomão, sábio é aquele que teme a Deus. Louco é aquele que não teme. Loucura lá, então, é o contrário de justo. Louco é aquele que diz, não estou nem aí para Deus. Deus não existe, não quero saber de Deus, eu não respeito Deus. Agora, sábio é aquele que teme a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Agora, antes de temer a Deus, o que eu e você era? Louco. Não acreditava em Deus, não respeitava Deus, não queria saber de Deus, andava longe de Deus, então nós éramos loucos. E agora, nós estamos em Cristo, nem os loucos errarão. Mas agora nós somos esses. Agora não somos mais. Agora não pertencemos mais a essa loucura. Eu estou aqui obedecendo a tradução nossa comum aqui. E se você procurar outra tradução, vai dar uma pequena diferença nessa palavra aqui. Mas estou obedecendo a tradução aqui nossa que nós temos em mão. Então nós estamos aí, caminhando, e não vamos errar não. Não tem esse negócio de desviar não. Estamos aqui, vamos continuar aqui, andando, chorando, gemendo, mas recebendo conforto, e nem os loucos errarão. Estamos aí, andando de cabeça erguida, caminhando para o céu, porque nós temos esse caminho que foi separado para nós. O caminho é o Senhor Jesus Cristo. E ali não haverá leão, ali não vai ter ninguém para fazer mal. Olha, só consegue caminhar em Cristo quem é cordeiro. Só consegue caminhar em Cristo quem é ovelha. Lobo pode vir e ficar um tempo. Leão pode aparecer e ficar um tempo. Mas não é por muito tempo não. Está escrito lá na carta de Paulo, lá que a todos vai ser colocado o seu desvario. Vai aparecer a sua loucura a todos e vai parecer patente aos olhos de todos e o camarada tem que ir embora. Está escrito que os pecadores não permanecem na congregação dos justos. Está escrito isso e a palavra de Deus não é mentira, ela há de acontecer. Diz o versículo 10: e os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre as suas cabeças, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Preste atenção aqui, que aqui está dizendo que vai haver uma alegria eterna. Hoje, vira e mexe, a gente é atacado com tantas tristezas, né? Tem momento que abate uma tristeza sobre a gente, vem um dardo inflamado maligno sobre a nossa alma, e a gente precisa repreender aquilo, sabe, dizer, Senhor, me controla, dá-me controle, dá-me autodomínio, me controla. Mas é que o apóstolo fala assim, olha, importa que vocês sejam cercados de várias tentações. Isso importa acontecer, não fique triste com isso aí não. Levanta a cabeça, porque aquele que é tentado para provar a fé, vencer o inimigo e ter experiência com Deus. Mas aqui nós temos uma promessa que nós vamos ter uma alegria eterna. Está dizendo aqui, ó, e os resgatados do Senhor. O que é resgatado? Aquele que foi comprado por um preço. Aquele que foi pago um preço por ele. Aquele que Deus resgatou com um preço, aquele que Deus pagou o preço. E quem é? Aquele que acredita. Não é o mundo inteiro, é para aquele que acredita, para os eleitos, para aqueles que foram eleitos em Deus, eleitos por Deus, escolhidos por Deus, chamados por Deus, escolhidos, atendeu o chamado, veio para Cristo e permanece em Cristo, porque aquele que chama é o mesmo que faz com que a pessoa permaneça, e a perseverança é dada por Ele também. E agora a gente vem para Sião e recebemos uma alegria eterna, dada por Deus, que não tem mais fim, que não vai ter mais fim, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?